Imagine que você está esperando um ônibus. Você sabe que ele passa por aquele ponto. Só não sabe quando. 5 minutos. Nada. 10 minutos. Ainda nada. Você olha para os lados. Consulta o relógio novamente. Começa a pensar. Será que ele está perto? Será que ainda vai demorar muito? Então surge uma pergunta que parece simples. Continuo esperando ou vou embora? O problema é que você não possui a única informação capaz de responder essa pergunta. Você não sabe quando o ônibus vai passar. Se for embora agora, talvez ele apareça 30 segundos depois. Se continuar esperando, talvez permaneça ali por mais 1 hora. E enquanto tenta decidir, o tempo continua passando. Esse é o paradoxo do ônibus. Não porque exista uma resposta certa, mas porque qualquer escolha envolve abrir mão da outra. E é exatamente isso que fazemos durante toda a vida. Você já percebeu que algumas das decisões mais difíceis da vida não são aquelas entre o certo e o errado? São aquelas em que simplesmente não existe uma resposta clara. Você prefere o risco de decidir ou a falsa segurança de nunca escolher? Em que momento persistir deixa de ser coragem e passa a ser apego? Imagine alguém que decide estudar para um concurso. Nos primeiros meses, tudo faz sentido. Existe entusiasmo, existe disciplina. Cada dia de estudo parece aproximá-lo do objetivo, mas o edital não sai. Os meses passam. Depois de 1 ano, começam as perguntas. Será que esse concurso ainda vale a pena? Será que eu deveria mudar de estratégia? E se eu estiver desperdiçando os melhores anos da minha vida? Então acontece algo quase imperceptível. A pessoa continua estudando, mas já não consegue se entregar por inteiro. Enquanto abre um livro, imagina desistir. Quando pensa em desistir, lembra de tudo o que já investiu e sente que não pode voltar atrás. Seu corpo permanece no mesmo caminho, mas a mente começa a caminhar em outra direção. E quando a mente se divide, nenhuma escolha recebe toda a nossa força. Não porque nos falte capacidade, mas porque nos falta uma decisão verdadeira. O concurso é apenas um exemplo. Talvez seja um relacionamento. Você não termina, mas também já não investe nele como antes. Talvez seja um negócio. Você não fecha, mas também não tem coragem de expandi-lo. Talvez seja mudar de cidade. Talvez seja ter filhos. Talvez seja investir em um sonho. Talvez seja permanecer onde está. Quase sempre pensamos que estamos evitando uma escolha, mas isso é uma ilusão, porque permanecer indeciso também é decidir. Enquanto você tenta preservar todas as possibilidades, nenhuma delas recebe sua dedicação completa. Você vive olhando para o caminho que abandonou. E por isso, nunca consegue caminhar com tranquilidade naquele que escolheu. O paradoxo do ônibus não é esperar. É tentar esperar e ir embora ao mesmo tempo. Os estoicos enxergavam essa situação de uma forma muito simples. Diziam que existem coisas que dependem de nós e coisas que jamais dependerão. Você não controla quando o edital será publicado. Não controla quando uma oportunidade aparecerá. Não controla quando alguém responderá uma mensagem. Assim como não controla quando o ônibus chegará. Mas existe algo que depende completamente de você: a decisão. Depois que você escolhe, o restante pertence ao destino. Marco Aurélio escrevia que desperdiçamos energia tentando controlar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Talvez a verdadeira serenidade não esteja em descobrir qual é a melhor escolha a ser feita, mas em agir plenamente dentro da decisão tomada. Se escolheu esperar, espere. Se escolheu partir, caminhe. O sofrimento começa quando fazemos uma coisa enquanto desejamos estar fazendo outra. Nietzsche provavelmente faria uma pergunta desconfortável. Por que temos tanto medo de escolher? Talvez porque toda escolha seja também uma despedida. Ao escolher um caminho, você renuncia a todos os outros.
E isso dói. Gostaríamos de viver todas as possibilidades, ter todas as experiências, nunca perder nenhuma oportunidade. Mas isso é impossível. Viver é renunciar. Nietzsche dizia que devemos nos tornar quem somos. E isso significa assumir a responsabilidade pelas escolhas feitas. Sem viver imaginando todos os dias a vida que teria existido se tivéssemos seguido outro caminho. Sua ideia do amor fati não era amar apenas aquilo que deu certo. Era aceitar completamente o destino construído pelas próprias decisões, sem arrependimento constante, sem ficar voltando mentalmente ao ponto de partida. Porque ninguém consegue construir uma vida olhando para frente enquanto mantém o rosto voltado para trás. Talvez o maior erro não seja escolher o caminho errado. Talvez seja nunca caminhar de verdade. Porque quem escolhe pode fracassar, pode precisar recomeçar, pode descobrir que estava enganado, mas continua vivendo. Quem permanece eternamente dividido, vive uma prisão invisível, está sempre imaginando como seria a outra vida. E por isso, não experimenta plenamente a vida que tem diante de si. O paradoxo do ônibus nos ensina uma verdade simples. Você nunca saberá qual decisão teria produzido o melhor resultado. Essa resposta pertence a um futuro que não existe. O que existe é apenas o presente. E nele há uma única pergunta importante. Depois de decidir, você terá coragem de viver essa decisão por inteiro? Porque a paz nunca nasce da certeza de que escolhemos corretamente. Ela nasce quando paramos de negociar com a dúvida, quando aceitamos que toda escolha possui consequências. E entendemos que a liberdade não consiste em manter todas as portas abertas. A liberdade nasce no instante em que fechamos uma delas e seguimos caminhando sem olhar para trás. Talvez exista hoje uma decisão ocupando seus pensamentos. Talvez você esteja parado no seu próprio ponto de ônibus, tentando descobrir qual caminho oferece menos riscos. Mas talvez essa não seja a pergunta certa. A pergunta é: quanto tempo da sua vida ainda será entregue à indecisão? Porque, no fim das contas, o ônibus pode chegar, ou talvez nunca chegue. Mas uma coisa é certa: enquanto você permanece parado entre duas escolhas, a única coisa que continua passando é a sua própria vida. No fim, nunca foi sobre ônibus, foi sobre decidir e estar por completo na nossa decisão. Se esse vídeo fez sentido para você, então siga esse canal, curta, comente e compartilha.